Oi gente, aqui é a Fernanda Fratarola, tudo bem? Bom, nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre o listening. Mas antes, assim, da gente falar sobre o listening, pra dar uma introdução, né, e assim, pra poder chegar e deixar bem claro, assim, o que eu quero dizer, eu queria falar pra você um pouquinho, assim, uma coisa que aconteceu comigo e que eu acho que, assim, é um bom exemplo do que eu quero dizer pra vocês. Então, eu comecei a dar aula em 2000, né? E um semestre antes de eu começar a faculdade, eu fiz faculdade de português e inglês, né? É a minha formação. E em 2006 eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, né? Não foi um intercâmbio para estudar, foi um intercâmbio para trabalhar. E não foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, mas foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos pra ficar um tempo assim considerável, né? Maior do que aquelas viagens de 15 dias que às vezes a gente faz, principalmente pra Disney. E assim, eu peguei 3 voos pra chegar lá, né? Peguei Rio, São Paulo, Atlanta, e peguei um voo de Atlanta pra Filadélfia. Eu fiquei numa cidade chamada Conshohocken, uma cidade perto da Filadélfia, mais ou menos 15 minutos de carro. E no voo pra Filadélfia, eu fui conversando com um americano que tava sentado do meu lado. E a gente foi batendo papo e tal, e aí acabou que a conversa chegou se era a primeira vez que eu visitava a Filadélfia. Eu falei que era a primeira vez que eu ia a Filadélfia, aqui dos Estados Unidos. Até aquele momento eu só conhecia mesmo a Flórida, por motivos óbvios, né? E aí a gente conversando e tal, aí ele falou pra mim, mas você é de que estado? Você é da Flórida? Eu falei, não, eu sou do Brasil. Ele falou, nossa, você é do Brasil? Pra mim você era americana, eu não tinha percebido que você não era daqui. Então eu fiquei super feliz, né? Imagina, poxa, eu falei, caramba, eu já era professora de inglês e tal. Eu falei, pô, que legal. Então assim, o americano não percebeu que eu era estrangeira, aquilo foi um elogio pra mim, né? E depois disso, quando eu cheguei lá na Filadélfia, uma pessoa da empresa onde eu ia trabalhar, né, foi me pegar no aeroporto e me levou pra essa casa. Pegou eu, outra menina que ia trabalhar lá também. E a gente foi conversando no carro, né? Então assim, sem problema nenhum, tranquilo. Então, esse foi o meu primeiro dia. No segundo dia, eu já fui trabalhar. E eu tava muito nervosa. Eu tava assim, muito nervosa de verdade. Porque eu tava assim, eu não conhecia ninguém, né? E assim, quem já fez intercâmbio e tal, sabe que isso tem um papel importante, né? É uma pressão, né? Assim, não conhecer ninguém. Eu ia trabalhar uma coisa assim completamente diferente da minha área, então não sabia nada. Eu ia ter que aprender tudo, do zero. Então, assim, essa experiência, né? Então eu tava nervosa porque eu ia ter que aprender tudo, porque eu não conhecia ninguém. Eu tava com muito medo, porque eu já tinha ouvido, eu já tinha uma amiga que já tava lá, né? Ela tava eu tava nos Estados Unidos, ela tava em Nevada. E ela tinha dito pra mim que tinha sofrido muito preconceito por ela ser brasileira. E eu tava com medo, né? Embora eu tivesse sido muito bem tratada no meu primeiro dia, eu tava com medo, né? De sofrer preconceito, sei lá. Essas coisas assim, a gente fica com um monte de coisa na cabeça, né? E eu fui pro meu primeiro dia de trabalho. Gente, foi uma coisa assim terrível. Eu não entendia nada. Eu tava tão nervosa, mas eu tava tão nervosa que eu não conseguia falar. Não conseguia falar. Era como se eu não soubesse inglês. Não conseguia falar. Eu não conseguia entender. Era um bloqueio assim completo. Eu me sentia assim completamente perdida. Não entendia, não falava. Me bateu um desespero. Eu falei, meu Deus, esses anos todos que eu estudei inglês na minha vida, esses anos todos dando aula, faculdade, eu não sei nada. Isso porque no dia anterior eu tinha recebido um elogio pelo meu inglês. Eu estava tão nervosa que tudo aquilo foi por água abaixo. E me bateu um desespero e eu fui pra casa. E eu tava dividindo um apartamento com uma brasileira, a Daniela. E eu falei, gente, eu não sei como fazer. Eu não sei como fazer. Liguei pra minha mãe e falei, mãe,
eu não entendi nada, não tô entendendo nada, eu tô muito nervosa e eu não sei o que eu vou fazer. E como é que eu vou ficar aqui se eu não entender nada? Eu preciso desse emprego, esse emprego que vai pagar as minhas contas, é por causa desse emprego que eu tô morando no apartamento que eu tô morando, né? Era isso, o apartamento que eu morava era oferecido por essa empresa que eu trabalhava. Então, se eu perdesse o emprego, eu perdi o emprego, a casa. Era uma situação desesperadora, né? E minha mãe falou, não, Fernanda, calma, fica tranquila, vai dar tudo certo, você tá muito nervosa, é muita pressão, né? Você tá colocando muita pressão em cima de você, fica tranquila, vai dar tudo certo. E aí fui pro segundo dia, e aí no segundo dia eu já tava assim um pouco mais relaxada, né? Porque as pessoas me trataram muito bem, eu fui super bem recebida, eu não sofri preconceito assim de forma nenhuma, em momento nenhum da minha estadia nos Estados Unidos. Então, assim, as pessoas fizeram eu me sentir muito confortável, embora eu parecesse ter conhecimento nenhum de inglês, porque eu não conseguia falar, né? Então, no segundo dia eu já tava um pouco mais relaxada, mas ainda tava aquela pressão toda. E do terceiro dia em diante, foi uma beleza. Que eu já tinha relaxado, já tinha conhecido, né? As pessoas já tinham me tratado bem, eu já tinha rido um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E aí eu acabei relaxando, então foi assim, maravilha. Minha viagem foi fantástica, o intercâmbio foi assim, a melhor experiência que eu já tive na minha vida. Eu depois fiz outro intercâmbio pra Irlanda, mas o intercâmbio dos Estados Unidos realmente foi assim, fantástico. E, assim, foi muito legal porque depois disso, né, eu fiquei 6 meses lá. Depois disso foi legal porque as pessoas realmente não diziam que eu era brasileira. As pessoas perguntavam pra mim de que estado eu era. Ah, mas de que estado do sul você é? As pessoas achavam que eu tinha um sotaque do sul. De que estado do sul você é? Eu falava, não, eu não sou daqui, eu sou brasileira. E eu lembro até que um senhor falou assim, não, peraí, chamou minha gerente, perguntou pra minha gerente, olha só, ela tá falando pra mim que ela é brasileira, isso aqui é verdade? Ela, não, é verdade, é verdade. Ela é brasileira, ela tá fazendo intercâmbio e tal. Então, assim, isso foi muito gratificante pra mim. Agora, onde é que eu quero chegar com essa história? Eu quero chegar nessa história dizer pra vocês que... assim, pela minha história, acho que dá pra vocês verem, eu tinha um nível de inglês muito avançado, eu era fluente em inglês, né? Eu sou fluente em inglês. E mesmo assim, com todo o nervosismo, eu tive muita dificuldade. Não foi fácil pra mim, porque eu tava muito nervosa. E isso acontece com todo mundo, eu acho. Quando você tá muito nervoso, você não tem o desempenho que você teria numa situação em que você estivesse completamente relaxado. Isso acontece na hora da prova. Muita gente faz o listening e fala pra mim, nos simulados, né? Ah, Fernanda, eu fiz um simulado na internet e eu não entendi nada. Eu falo, mas você não entendeu nada? Mas por quê? E são vocês, às vezes, alunos, pessoas que me mandaram e-mails com redações pra eu corrigir e que tem um nível de inglês, que você vê que é um nível bom de inglês e a pessoa não consegue entender. E muitas vezes isso se deve à pressão, isso se deve ao nervosismo, isso se deve ao fato de você saber que você está sendo avaliado, você está sendo julgado, que era o meu caso lá nos Estados Unidos. Então, o que você deve fazer? Muita gente me pergunta, mas então como é que eu devo melhorar o meu listening? Eu devo ficar ouvindo e fazendo 300 simulados para prova? Não deve. É claro que você até deve. Depois, eu acho que isso não deve ser o primeiro passo que você deve dar. Porque o que acontece? Quando você escuta um listening de prova, estrutura de prova, você sabe que você está avaliado. Você escuta o negócio, tem uma pergunta depois. Você entendeu, não entendeu, sorry, entendeu? Marca a opção. Então você está sendo avaliado, mesmo que você não vai receber uma nota por aquilo ali. Você sente a pressão de ter que responder alguma coisa depois, né? E acaba que isso não te ajuda, né? Então, isso não é o primeiro passo que você deve fazer. É importante, sim, que você, quando for estudar para a prova, a primeira coisa que você tem que fazer é você conhecer a estrutura da prova. Você precisa saber como a prova é. Então, você deve, sim, fazer um simulado ou um exercício na internet que vai te dizer como é esse listening, né? No caso do TOEFL, o site da ITS disponibiliza exercícios tanto do IBT quanto do ITP para você ver a estrutura da prova. Então é necessário, é claro, ideal que você faça e você veja como é estruturado esse listening. E depois disso, para praticar,
é importante que você busque outras alternativas que vão permitir que você escute, né, que você tenha contato com essa parte da língua inglesa, né, contato com ouvir, né, mas que não tenha sobre você essa pressão da avaliação. Então, minha sugestão para vocês, a minha dica aí para as pessoas que me perguntam muito, né, como melhorar o listening, é música. Eu sei, gente, vocês já escutaram isso algumas vezes. Ah, mas isso é verdade? Isso é verdade. Música, filme. Não assiste filme que você nunca viu na vida. Não faz isso. Pega um filme que você conhece, um seriado que você goste. Você acompanha porque você gosta, por prazer. Não é pra ser uma obrigação. Não é pra ser uma coisa que vai te gerar tensão. Um episódio de uma série que você assiste, que você gosta, tira a legenda. Não é pra você ver com legenda. Pega um episódio desses 20 minutos, assiste o episódio sem legenda, vê o que você consegue entender. Ah, pô, entendi. Ah, isso aqui, eu entendi. Ah, professora, mas já sei do que eles estão falando. Sim, você já sabe, mas não é uma prova que você está fazendo. Você está praticando, você está exercitando o seu ouvido. Isso é importante, um exercício importantíssimo. Depois, se você quiser, uma outra coisa que você pode fazer, que é muito legal, é você pode assistir o mesmo episódio com legenda em inglês. Porque a legenda, ela não é exatamente o que foi dito, porque por uma questão de tempo, né, e número de caracteres, a legenda muitas vezes ela tem que usar uma outra expressão, ela tem que usar um outro sinônimo, ou ela vai escrever uma frase que tem o mesmo significado, mas não é exatamente a mesma porque não dá tempo de botar a legenda. Tá? Então é legal porque você trabalha isso. Ah, mas isso aqui que tá escrito não foi o que a pessoa disse. E aí você, além de você praticar a compreensão auditiva, você ainda dá aí um upgrade no seu vocabulário, que você ainda aprende um sinônimo, uma expressão. É um ótimo exercício, deve ser feito. Outro exercício que deve ser feito também: pega a entrevista, escolhe um cantor que você gosta, um artista que você gosta, alguém da sua área, né? Um especialista da sua área que deu uma entrevista, né, num programa de televisão, ou entrevista mesmo para alguém na internet. Assiste essa entrevista, vê o que você consegue entender. Isso é um ótimo exercício, ótimo, muito bom para você praticar a compreensão auditiva sem pressão. Assiste para ver o que você consegue entender. Tá? Então, assim, tem música, tem o site lyricstraining.com, que é muito legal, né? A música continua à medida que você vai completando a letra. Parece um exercício bobinho, mas não é. É um exercício legal ali, porque você tem que completar a letra, você escuta de novo, escuta de novo. E se é uma música que você gosta, embora seja um exercício, você faz um pouco mais descontraído. Você tá ouvindo uma coisa que você gosta, você tá mais relaxado. E aí eu sei que muita gente vai vir com aquela pergunta: mas poxa, Fernanda, o listening do TOEFL é um listening acadêmico. E aí eu ouvi uma entrevista ou um episódio de uma série qualquer, vai me ajudar no listening da prova? Vai te ajudar no listening da prova, porque vai melhorar a sua compreensão auditiva. Não adianta você sair ouvindo um monte de listening sobre conteúdos acadêmicos que você muitas vezes não conhece o assunto, não domina, né? Você não conhece, não domina, não sabe às vezes nem sobre o que é aquilo. Se fosse em português, muitas vezes, gente, o assunto, se fosse em português, você teria uma certa dificuldade para acompanhar, porque são coisas assim, composição química dos flocos de neve, whatever, não sei nada. E aí? Entendeu? Então, se você fica nessa pressão e treinando assim, você vai continuar sem entender, porque são coisas realmente fora da sua realidade. Então, o objetivo aqui é você desenvolver a sua compreensão auditiva, para quando você para quando você se deparar com um listening que seja sobre um assunto que você não domine, você consiga entender mais do que você entende agora. E que você adquira confiança, que é uma coisa muito importante. Porque se você está confiante, você consegue quebrar mais essa barreira do nervosismo,
pra você entender melhor o listening. É claro que você faz isso, né? Você trabalha, como eu te disse, você escuta entrevista, vê série, escuta música, vai praticando aí. E aí é claro que você vai praticar também simulado, vai fazer listening parecido com o da prova, vai fazer o listening acadêmico, mas você primeiro vai desenvolver a sua habilidade de compreender o que está sendo dito. Esse é o primeiro passo, tá, gente? Olha, eu espero que essa dica ajude vocês. Se você tá com tempo aí, se ainda falta tempo para você fazer a sua prova, né? Se você tem um tempo bom para você se preparar, faz o que eu tô te dizendo. Você vai ver meia hora, gente. Eu sei que a vida é corrida, né? Eu sei que é estudo, é trabalho, são outras coisas que a gente tem, vida pessoal, né? E acaba que muitas vezes a gente não tem tanto tempo assim disponível, mas fazer a prova do TOEFL e ser aprovado abre portas assim que vão te gerar experiências inesquecíveis na sua vida. Então é uma prova que você tem que tratar com carinho, é por você que você tem que fazer isso. Então, meia hora do seu dia, à noite, né? Toma um banho, relaxa, janta, senta e meia hora. Se você fizer meia hora por dia, 2 semanas, você vai ver como o seu listening melhorou. Você vai ver como você vai pegar um listening acadêmico e você vai se sair muito melhor. Faz o que eu tô te dizendo, depois você vem aqui e diz pra mim como é que foi isso pra você. Eu quero saber, gente, eu quero o seu retorno. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, qualquer coisa que você queira me dizer, é só deixar aqui embaixo seu comentário, a sua pergunta, que eu vou responder. E eu espero mesmo que vocês consigam assim colocar isso em prática e que ajude vocês, tá bom? Então é isso aí, gente, ó. Um beijo e até o próximo.